Fala aí pessoal, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o cardio. Eu faço musculação, mas qual é a real importância do cardio? Eu realmente preciso fazer cardio? Eu posso fazer 5 minutos antes de eu fazer a minha musculação? Ou eu tenho que fazer depois? Como funciona esse detalhe? Qual é o benefício que eu tenho se eu fizer antes ou se eu fizer depois? Eu vejo algumas pessoas fazendo antes. Tem benefício? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem que fazer algumas diferenciações. O cardio antes da sua musculação, vou lá, vou fazer 5, 10 minutos. Ele praticamente não tem qualquer efeito. Mas é um aquecimento. Aquecimento de musculação é o exercício que você vai fazer, ou um alongamento, de repente um alongamento, depois o exercício que você vai fazer com cargas inferiores ao que você usa. Então, por exemplo, 50% da carga, você vai fazer um determinado peso lá, você usa 60%, você começa com 30%. Aqui isso é um aquecimento. No caso do cardio, o ideal, no mundo ideal, você vai fazer o cardio depois da sua musculação. Por quê? Você vai primeiro gastar todo o seu glicogênio na musculação. Então você vai gastar tudo que você tem para fazer a sua musculação. Então você vai fazer lá peito, bíceps, tríceps, perna, o que você tiver que fazer no dia. E vai fazer o que você conseguir. Vai fazer o famoso tudo que dá. E o cardio, ele vem para completar. Mas afinal de contas, qual é a importância do cardio? Eu realmente preciso fazer? Aqui a gente tem que sinalizar uma coisa. O cardio, a importância dele é que ele aumenta a sua condição para suportar os exercícios. Imagina o seguinte, eu vou fazer um leg lá e na hora que eu tô segurando, tipo na hora que eu faço a tração, na hora que eu vou subir, me falta carga para mim suportar aquele tipo de atividade, ou num agachamento, ou numa passada. É para isso que o cardio entra. Então o cardio ele vai desenvolver em você uma capacidade de suportar mais tempo aqueles exercícios que vão acelerar o seu organismo, que vão fazer o seu organismo puxar mais de você. Então é para isso que o cardio entra. E o cardio ele vai potencializar a musculação que você fez e vai deixar com que, mesmo que horas depois que você fez a sua musculação, o seu corpo ainda esteja queimando. Então eu fui lá, fiz a minha musculação e aí eu vou e faço um cardio de 1 hora. Daqui 5, 6, 7 horas o seu corpo ainda vai estar queimando. Então o cardio depois da sua musculação, ele também ajuda na sua perca de peso em vamos dizer assim, em 2 fatores diferentes. Primeiro, pela própria queima de caloria, e segundo, porque ele eleva a temperatura corporal e mantém assim, obrigando que o seu corpo gaste mais calorias para ir resfriando ele ao longo do dia. Isso demora horas para acontecer. Então o seu gasto basal aumenta. Então assim, só por isso já é um grande motivo para você fazer. Vou lá, vou fazer um cardiozinho, aquele cardiozinho que não altera. A própria palavra fala, cardio. Então assim, se não tiver uma alteração cardíaca, se você vai lá, qual que é o seu batimento? Meu batimento é 60, 70. Se não tiver uma alteração que suba esse volume, vamos dizer assim, passei de 110, 120, você está só perdendo tempo ali. Você está gastando alguma caloria, mas você está realmente aumentando a sua capacidade cardíaca? Provavelmente não. Para você fazer isso, você vai ter que exigir do seu cardio. Você vai ter que subir ele e fazer 120, 130, 140 batimentos. Exigindo. Aquele momento, você vai perceber o momento. Sabe aquele momento que você está fazendo cardio? Então, por exemplo, eu estou numa bicicleta aqui. Então eu estou fazendo cardio e eu estou falando. Então, não está me incomodando. Mas de repente chega uma certa hora que eu estou numa velocidade aqui. E aí eu começo ficar ofegante, porque eu tô num nível que eu já não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E eu começo a ficar ofegante. O cardio ideal é aquele que quando você começa a não conseguir falar. Então, por exemplo, se você estiver com alguém, você vai sentir que é melhor você fazer o seu cardio do que você falar, porque você não vai conseguir fazer as 2 coisas. Esse é o cardio ideal.
Então assim, se você tá fazendo o seu cardio e você consegue ficar durante o tempo todo que você tá fazendo cardio, ficar lá tricotando, ficar trocando ideia, o seu cardio não está sendo efetivo o suficiente. Considere aumentar mais a intensidade dele. O cardio, ele tem que ter, você tem que ter uma coisa na cabeça. Tudo que dá. Você tem que sair de lá com a língua preta, arrastando a língua no chão. Se o seu objetivo é perder peso, fazer com que o seu corpo tenha mais definição. O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho. Eu sou Simões Júnior, você está no Simões Júnior Motiva. Abraço a todos, e com Deus e bora, que no caminho eu te conto.